vitória. Tá tranquilo o Vasco da Gama, mas sabe das necessidades que tem. Do outro lado, o time do Grêmio tem 2 vitórias, uma contra o Vasco e uma contra o América lá no México. Uma derrota, 6 pontos e vem assim definido. Danley no gol número 1, Marco Antônio 13, Rivarola 3, Jorginho 4, Roger número 6. Fabinho 5, Goiano 8, Tinga, que aparece como titular, número 19, é jovem valor, Beto número 10. Na frente, Zé Alcino 17, também entrando no time, e Guilherme número 9, é o time escalado pelo técnico Sebastião Lazzaroni. Ficou conhecido para o público do futebol brasileiro aqui mesmo no Vasco da Gama, depois trabalhou no Flamengo, na seleção. A arbitragem, o juiz você está vendo aí, é de Pernambuco, é da FIFA, é o Wilson de Souza Mendonça. Os assistentes, Jorge Paulo Oliveira, do Distrito Federal, e Edmilson Corona, de São Paulo. De olho na arbitragem, o José Roberto Wright. Libertadores não é mole nem para árbitro, né, Wright? Boa noite ao amigo da Globo. Não é mole para árbitro em lugar nenhum. E, sem dúvida nenhuma, o Wilson de Souza Mendonça, um árbitro que começou muito bem no cenário nacional, tanto que é árbitro internacional do Brasil, mas ano passado não teve um ano muito feliz. Essas artimanhas que você aí na sua casa vai saber se vale a pena ou não, vai pensar se vale a pena ou não, mas é a história da Libertadores da América. Um torneio importante para os times sul-americanos, importantíssimos para os times brasileiros. Agora tem a participação pela primeira vez dos mexicanos, que estão neste grupo de Vasco e Grêmio, o América do México e o Guadalajara. E todo mundo quer saber de faturar o título para disputar o Mundial Interclubes lá em Tóquio. O Grêmio, que já foi campeão uma vez, esteve outra vez na decisão e acabou perdendo para o Ajax. Casagrande, você participou de muita Libertadores ou não chegou a jogar? Não, Libertadores não cheguei a jogar, porque na época do Corinthians era o campeão brasileiro e o vice, e nós não vencemos nenhum brasileiro, não tinha ainda a Copa do Brasil. Agora é tipo, a Libertadores é mais ou menos como aquelas Copas Europeias que a gente ouve falar aqui, a UEFA, a Copa dos Campeões, onde a parada dura a cada rodada? Sem dúvida, é um torneio parecido, apesar que lá é eliminatória desde o início, você faz 2 partidas, quem perde é eliminado. Aqui você tem uma chave que vão classificar 3, então a possibilidade é sempre maior de você passar, mas o clima do torneio é esse, né? Você vê que o Grêmio vai enfrentar um clima fortíssimo da torcida do Vasco, que torcendo para vencer, o Vasco precisando da vitória, vai para cima. Só que eu acredito que o Grêmio adquiriu uma experiência tão grande nessas 7, né? Essa aqui é a 8ª participação do Grêmio na Libertadores, que não vai, já é vacinado para esse problema. Quer dizer, é um problema maior ainda para o Vasco. O Vasco tem que vencer o Grêmio, mas ficar esperto para não tomar um contra-ataque. Vamos sentir se esse clima todo passa para dentro de campo, como é que vem os times de Vasco da Gama e Grêmio. O jogo vai começar aqui no estádio de São Januário, numa noite boa, agradável, no Rio de Janeiro. O estádio recebe um grande público. O jogo vai agora sim para o seu início. O Wilson de Souza Mendonça, como sempre, checa e recheca todos os detalhes. Quase todos os jogos que ele apita tem um pequeno atraso do começo, porque ele não quer correr nenhum risco. E a gente espera que realmente não haja risco nenhum, não aconteça nada de errado, só a bola rolando, um jogo bem disputado, os 2 times correndo atrás. Aí está o começo do jogo, Vasco e Grêmio, o futebol brasileiro na Libertadores da América, no ano da Copa. O Grêmio já tentou a saída para o ataque, o time do Vasco cortou e vem tentando armar o seu primeiro lance. Aí já a primeira entrada mais dura em cima do Ramon, e você já sentiu o grito do torcedor. O torcedor grita e isso passa para o campo. O jogador do Grêmio já chega pesado na primeira bola, o árbitro marca a falta e o Vasco vem para o jogo. Vai tocando o time do Vasco lá pela direita com o Vitor. Grande jogada do Vitor. Chega no fundo, prepara o cruzamento, vem a bola para a área. Não conseguiu o Luizão chegar nela. O rebote ainda do Vasco, o rebote fica com o Felipe. Aí ele foi para o chão e é mais uma falta marcada. 1 minuto de jogo, 2 faltas já aconteceram, as 2 foram feitas pelo time do Grêmio. Você vai conferindo aí, nós passamos agora de 1 minuto, 0-0. O Vasco vai trabalhando só no ataque, de Nelson para Vitor. Vitor já foi campeão 3 vezes da Libertadores. E vem pro ataque. Adiantou demais. Tirou o Rivarola. E agora o contra-ataque. É como tenta trabalhar o time do Grêmio. Vai escapando o Zé Alcino. Boa bola embaixo aqui pro Tinga. Ele vai para dentro da área. O drible é habilidoso.
Tentou mais um drible no rebote, o chute explodiu, voltou e vai para longe na tentativa do Fabinho. Você viu, o Vasco começou o jogo, foi pro ataque, sofreu 2 faltas, de repente sai correndo o time do Grêmio no contra-ataque, vai usar a habilidade do Paulo César Tinga, um jogador com menos de 20 anos de idade. Do outro lado tem a experiência do Luizão, já atuando em vários times grandes e também no futebol espanhol. E o árbitro Wilson de Souza Mendonça está conversando ali, parece com o Luizinho. Tomou uma pancada e é capaz que esteja sangrando o Luizinho. E o Wilson de Souza Mendonça checa se está sangrando, obrigatoriamente tem que sair do campo, não pode jogador sangrando ficar em campo. Então ele vai saindo ali, ó, uma pancada ali perto do supercílio, ele vai ser atendido e o Vasco fica nesse momento sem o Luizinho, sem o seu volante, fica com 10 jogadores. E o Carlos Germano vai para a reposição. Carlos Germano que não foi convocado para a seleção brasileira para o amistoso de ontem, Brasil 2, Alemanha 1, exatamente preservando o Vasco da Gama nessa Libertadores da América. Aí o Tinga. Boa bola aberta aqui na direita, o Marco Antônio dá o toque, recebe bem aberto o Zé Alcino, faz o cruzamento buscando o Guilherme, pegou de primeira e jogou com muito perigo. Lance extremamente perigoso contra o gol do Carlos Germano. Guilherme chegou há pouco tempo no Grêmio e já recebe aí a braçadeira de capitão do time. Teve a chance no cruzamento. Guilherme no último Campeonato Brasileiro marcou 9 gols em 9 jogos. Aí o zagueiro Jorginho jogando essa bola para frente. O Grêmio vai recuperando, tentando sair para o jogo. Chegou o Vitor e fez falta. Você vai sentindo como é uma partida de Libertadores, que é diferente. Pode parecer que não, pode achar que jogo de futebol é tudo igual, mas não é. Tem um clima. O clima foi armado no bom sentido pelo time do Vasco. O estádio cheio, a promoção para o torcedor vir, a barulheira, a gritaria, tudo para empurrar o Vasco da Gama para uma vitória, evidentemente. Agora, do outro lado, tem um time muito experiente nesse tipo de torneio, que sabe encarar a adversidade provocada pelo adversário e pela torcida. Isso tudo faz o espetáculo ficar diferente. Você já sentiu que o Vasco atacou, mas recebeu 2 contragolpes perigosíssimos do time do Grêmio, que teve a melhor chance de gol com o Guilherme. E isso tudo com 4 minutos e meio de jogo. Aí vem o Vitor. Ele recebe. A marcação do Grêmio vem no campo do Vasco, dificultando a saída do Vitor. Esse é o Odivan. O toque seguro aqui para o Mauro Galvão. Mauro Galvão joga com o Felipe. Houve o corte do Goiano. A sobra de bola é do Odivan. Mauro Galvão. Aí fica com a jogada o Pedrinho, de novo o Mauro Galvão. Aí o Vasco vai também usando a experiência do seu time para tocar a bola na boa. E descolar bom lançamento para o Vitor lá na direita. O cruzamento sai para a área, houve o desvio, é escanteio. Ganha escanteio o time do Vasco em mais um apoio de Vitor. O Luizão vem para a área. É o artilheiro do Vasco na temporada. Ele já fez 7 gols em 98. O Rivarola é titular da seleção paraguaia, do Paulo César Carpegiani. É o jogador que fica ali em cima do Luizão. Vem a batida. Olha a sobra de bola, o time do Vasco vai chegando, olha a trava. Ainda tem chance o Vasco. Agora vai aliviar de qualquer jeito o Roger. Manda para longe. Ficou sentindo o Guilherme que veio ajudar a defesa. O Vasco não quer saber, tem pressa. Busca logo o primeiro gol. Olha o Felipe, jogou boa bola na área, deixou passar o Ramon. Quando se ele domina e vira, a coisa ficava complicada para o Grêmio. Aí o Luizinho que já está de volta aí retomando a bola para o time do Vasco. Na saída ruim do Danley. De novo o Vitor, é com ele. Donizete recebeu, girou. Tentou ganhar espaço para bater de pé esquerdo, recebeu uma travada ali do Jorginho, uma travada na bola. E agora a saída do jogo pelo time do Grêmio é sempre na velocidade. E aí o Tinga faz uma boa devolução lá na esquerda. Já estava recomposta a zaga do Vasco com o Odivan. O Odivan definitivamente caiu nas graças da galera do Vasco. Agora ele errou, deixa o torcedor preocupado. Olha o Guilherme, o juiz já parou. Já marcou uma falta do Guilherme que empurrava
o defensor do Vasco. Jogo parado. O Kleber e o técnico Antônio Lopes, como sempre faz, assiste o primeiro tempo numa cabine especial para observar o jogo melhor. E detalhe, ele está com a mesma roupa que usou na final do Campeonato Brasileiro. Final que o Vasco da Gama ganhou, empatando com o Palmeiras, ficou com o título. Aí o Nelson dominando, fazendo abertura para o Vitor. Ele vai embora. Jogada do Vitor. A briga na esquerda, na defesa do Grêmio. Melhor para o time gaúcho. E aí perdeu a saída de bola no Donizete. A chance do primeiro gol. Ele bateu na trave. O rebote ainda é da equipe do Vasco. O Luizão acabou forçando uma parada. A bola ia sobrar para o Pedrinho. Ele tomou do Pedrinho e acabou dando a impressão de ter se jogado. É o primeiro lance para a torcida do Vasco reclamar, José Roberto Wright. É a impressão inicial de que o jogador do Vasco foi na bola e foi protegido. Agora na volta, você vai ver, ele vai em direção à bola, toca e o jogador do Grêmio força o seu corpo sobre o Luizão, mas não há a caracterização da falta. Tentando dar a resposta ao time do Grêmio, tomou bem o Nelson. Ele joga no meio com o Ramon. É um jogador habilidoso, que sabe conduzir a bola e também trabalha bem com os passes, como faz agora com o Vitor. Ele vem para a jogada de apoio. A abertura é para o Donizete. O Bandeira já marcou impedimento. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Itaú Bankline Internet. Tão fácil, tão simples, tão rápido. O impedimento vai ser batido pelo Danley. O time do Vasco volta, o Grêmio sai todo. Daqui a pouquinho o show do intervalo. Tem hoje mais um convidado muito especial. O técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, vai participar com a gente do show do intervalo. Luxemburgo vai falar do jogo, da Libertadores, ele que participou de Libertadores. Vai falar do Corinthians, que tem um jogo complicadíssimo. Sábado contra o Ituano, seleção brasileira. Já já tem Luxemburgo, o técnico do Corinthians. Ele vai participar do show do intervalo. De repente está alguma boa aí pra galera do Corinthians. Traz alguma informação que deixa a galera mais tranquila para o jogo de sábado contra o Ituano no Campeonato Paulista. Já já. Aqui vem saindo para o jogo o time do Vasco. A marcação do Grêmio é sempre muito forte. Nós vamos chegando a 10 minutos, Casagrande. Como é que começou o jogo? Do jeito que você imaginava? O Grêmio mais solto? Não, o Grêmio é uma excelente equipe. O Vasco está atacando, o Grêmio está dando contra-ataque, não está deixando o Vasco dominar a partida, apesar desse chute de Donizete na trave. O Grêmio está equilibrando, principalmente no contra-ataque. O Tinga é muito habilidoso e muito rápido. Agora, uma mudança no futebol hoje, você vê a importância que tem os laterais, né? Ontem a jogada do segundo gol do Brasil foi feita pelo Roberto Carlos, e o Vasco tem o Vitor e o Felipe, dois excelentes laterais. Então no Brasil hoje a importância dos laterais é tão grande como de um meia, de um armador e de um finalizador. Aí com o Pedrinho vai saindo exatamente aqui pela esquerda a equipe do Vasco. O Luizão está aberto, o Pedrinho usa habilidade. Dá uma série de dribles ali no Fabinho. Quando jogou a bola no Luizão, o Marco Antônio chegou pesado. Chegou fazendo falta. E aí o Luizão jogou a bola em cima do Fabinho. Por isso que o Wilson Souza Mendonça está dando uma dura. Depois de tomar essa pancada do Marco Antônio, ó, ele levantou, pegou a bola e jogou em cima do Fabinho. Aí o Luizinho recebendo. Nós vamos passando de 10,5. É o primeiro tempo do jogo. 0-0 no placar. Libertadores da América. Tem o Donizete. Aí ele segurou, chamou a falta e a falta veio. Jogou bem o Vitor. Está sendo realmente importantíssimo para o time do Vasco. Lá no setor direito, no ataque. Ele que costuma vir para a área para tentar a jogada aérea. É um dos laterais que costumam fazer isso. Um dos poucos. Foram 2 faltas feitas pelo Vasco, 6 pelo Grêmio. E você viu que o Vitor já chegou para dentro da área. Tá bem o Mauro Galvão. Vem a batida da falta. Danley cai e pega bem. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brahma, o mais feliz dos Guaranás. Já retoma a bola o time do Vasco. Aí o Felipe.
De um lateral para o outro, do Felipe para o Vitor. Vitor, que só confirmando, foi campeão da Libertadores pelo São Paulo 2 vezes e o ano passado pelo Cruzeiro. É, portanto, o atual campeão da Libertadores. Participou da campanha do atual campeão. Ano passado, quando o Vitor foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, tinha como companheiro o Fabinho, que agora está no Grêmio, também campeão da Libertadores pelo Cruzeiro. Aí o Nelson. Vitor agora ataca um pouco mais pelo meio. Deu para o Donizete. Quando girou, já tinha a marcação do Jorginho em cima dele. Na sobra de bola, o Roger mandou para o ataque. E mandou com o endereço certo. Deu a bola para o Guilherme. Guilherme vem se aproximando. Vem jogando a equipe do Grêmio com o Tinga. Ele bateu para o gol, Carlos Germano. Foi chegando, tendo espaço e bateu para o gol. Olha a saída ruim do time do Vasco. Vem de novo o Grêmio. O time do Grêmio é um time que vai rasgando, vai com vontade. Não tem bola perdida. Você viu como foi entrando agora, tentando o drible de todo jeito. O Vasco tem que se recompor mais rapidamente, né? Quando perde a bola. Porque nesse lance aqui ficaram 5 jogadores do Vasco parados e o Grêmio atacou em 4 contra 3. Então é perigoso, porque os atacantes do Grêmio são muito velozes. A posição de bola é para o time do Vasco. A jogada está parada aqui na meia. Já chegou atropelando. E o Odivan rebate. Aí rebate para tirar o perigo mesmo, para mandar a bola para longe de qualquer chance de ataque. Darley já repõe a bola. Tocou o Felipe. Pôs no chão, vem tentar o giro. Saiu bem da marcação do Tinga. Vai levando o Felipe. Aí no meio recebe o Ramon. Quando ele girou, já estava em cima dele o Roger. Bola para o Guilherme, um pouco mais atrás o Beto. Olha como vem chegando bem o time do Grêmio. Boa bola do Beto. O Felipe foi para o ataque. O Zé Alcino caiu nas costas dele. A bola é para o Zé Alcino. Ele faz o cruzamento, acabou batendo muito forte na bola. Jogou para longe da área do Vasco. Jogou lá do outro lado, onde está o Vitor, para dominar e sair para o jogo. Esse é o Odivan. Aí o trabalho feito com o time do Vasco. Luizinho vem tocando. Sai o Ramon, busca o jogo. Toca de novo com o Luizinho. Aí o Nelson. Outra vez com o Felipe o jogo. Olha, o Felipe vai para o ataque, o Zé Alcino vai com ele. Mas o Felipe bota na frente, deixou o Zé Alcino para trás. O Fabinho saiu bem na cobertura. Agora é que o Zé Alcino ameaça armar uma correria para cima da defesa do Vasco. Só que dessa vez o time do Grêmio foi para trás. O Goiano jogou lá na lateral para o Roger. Aí se mexe para receber o próprio Goiano. A bola é para ele, uma entrada por trás, a falta marcada. O time do Vasco para o jogo, ainda no campo de defesa do Grêmio. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Gol, o menor custo de manutenção do país. Chegou o Odivan rasgando. A bola ia sobrando para o Guilherme, o Odivan mandou um balão nela. E ela ia caindo lá para o Donizete. Nós passamos de 15. O Jorginho está fazendo uma marcação dura e firme em cima do Donizete. Jorginho, que é irmão do Júnior Baiano da seleção brasileira. O zagueiro do Grêmio é irmão do zagueiro do Flamengo e da seleção. Aí o Zé Alcino tomou um toque no tornozelo do Pedrinho. Você viu que já tomou a pancada e desabou. Foi para o chão. Fica parado o jogo, a falta contra a equipe do Vasco. E sentiu o jogador do Grêmio. E é para sentir mesmo, né? Esse toquinho no tornozelo. Ele na corrida já tinha tomado um pisão, né? Continuou a jogar, tomou 2 chutes no tornozelo, é para derrubar mesmo. Quando pega ali no ossinho, ali no maléolo, é terrível. Zé Alcino já levantou, tá tudo bem. Ele foi o artilheiro do Grêmio na Libertadores do ano passado com 4 gols. Não tá valendo nada, o juiz vai mandar cobrar de novo. Que ser rápido o time do Grêmio, que é apito o árbitro, aí dá um cartão amarelo pro Goiano. Tá certo dar esse cartão amarelo porque o jogador quis ser esperto, ele pode achar que tá tumultuando a arbitragem dele, Raíssa? Eu acho que foi um cartão exagerado, porque ele poderia fazer a advertência verbal, como ele fez para o Luizão quando jogou a bola sobre o jogador do Grêmio, e um jogo que ele tem o domínio. Eu acho que até um pouco receio, tem medo de determinadas situações. Bate a falta o Luiz Carlos Goiano.
A bola foi desviada pelo Felipe. Foi o primeiro cartão amarelo do jogo, então, para o goiano, camisa 8 do Grêmio, que recebe a bola. Faz o cruzamento. São 3 jogadores do Grêmio. Eram 3 jogadores do Grêmio em condição do chute. Um acabou atrapalhando o outro. E deu contra-ataque para o Vasco. Vem o Donizete, faz a abertura na direita. Domina o Ramon. Ele vai para cima da marcação, espera a chegada do Vitor. Só que com o Vitor já chegou o Beto. Ramon. Nelson toca de primeira, domina o Luizinho. A bola é boa lá na direita para o Donizete. Ele se prepara para o cruzamento. Grande drible do Donizete. Agora sim, vem a bola pelo chão. Houve o corte quando ela chegava no Ramon. Bonito lance do Donizete. Agora a saída do Grêmio. Vamos sentir. Foi mal o Zé Alcino. Ele queria que o Fabinho saísse, se apresentasse lá pela direita. O Fabinho não ia abandonar a frente da área dele para bancar uma de ponta. Aí a tentativa do Pedrinho foi firme na bola. O Marco Antônio, o Fabinho está de novo com ela. A bola para o Tinga. Faz a abertura lá na esquerda para o Roger. Outra vez o Tinga. Aí ele fica girando. A torcida do Vasco não gosta quando o Grêmio dá uma acalmada no ritmo do jogo, mas faz parte do show gremista fazer isso. A hora que o Grêmio sente que o Vasco está muito empolgado, vai segurando, prendendo, tocando. Talvez até por isso a escalação do habilidoso Tinga, que sabe driblar e segurar a bola. Aí ele sofre a falta. Falta já cobrada. Agora sim está valendo. Conseguiu o Grêmio pegar o Vasco desprevenido na cobrança da falta. E aí depois deu para o Vitor ainda se recuperar e trabalhar ali de zagueiro e fazer o corte. Houve uma falta em cima do Donizete. Nós vamos chegar daqui a pouquinho aos 19 minutos deste primeiro tempo. Está 0-0 o jogo. Já tem o show do intervalo. O show do intervalo para você vai mostrar toda a preparação, a intimidade dos jogadores de Grêmio, de Vasco. Tem o Goiano, o Luiz Carlos Goiano, volante do Grêmio, que é carregador de piano. Você vai ver como ele tem intimidade com o piano. E tem também no show do intervalo a participação muito especial do técnico Vanderlei Luxemburgo. Técnico do Corinthians vai estar ao vivo com a gente no show do intervalo. Olha a chegada do time do Vasco, vem o Luizão, boa abertura para o Pedrinho, cruzamento para a área, quem chega é Roger e toca para fora. É escanteio. Donizete já vem no lance, o Roger não deixou. Você vê aí de novo o lance. No show do intervalo, o Luxemburgo vai falar do jogo. O Luxemburgo participou da Libertadores dirigindo o Palmeiras, que acabou sendo eliminado naquela oportunidade. Teve grandes confrontos com o Grêmio. O Luxemburgo vai falar dessa experiência dele, vai falar, claro, do Corinthians. Sábado tem Ituano e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Aqui o escanteio batido, bola fechada, Danley foi lá em cima, deu um soco nela. O rebote é de Donizete, bateu para o meio da área, ela tentativa do Odivan. É mais um desvio. Se atirou ali na frente do Odivan, o goiano conseguiu desviar. É mais um escanteio que favorece a equipe do Vasco. Toda a atenção do time do Grêmio. Olha o Jorginho, como é a cara do Júnior Baiano. É muito parecido com o Júnior Baiano. São irmãos. Mauro Galvão está na área. Galvão, experiente, bicampeão brasileiro pelo Grêmio em 96, pelo Vasco em 97. Já tinha sido pelo Internacional. Vem a cobrança do escanteio. É o Pedrinho que está na bola. Todo o tumulto é dentro da área do goleiro Darley. O juiz autoriza. Pedrinho bate. A outra bola fechada, agora tão fechada que vai para fora. Blade Runner, o caçador de androides, com Harrison Ford. Hoje, depois do futebol, em Intercine. O Kleber, o Vasco tenta quebrar um longo tabu hoje à noite. Ele não vence o Grêmio há 8 anos e meio. A última vitória foi em outubro de 89, quando o time venceu por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. É muito tempo e tem mais um tabu que o Grêmio, que o Vasco tenta quebrar. O Vasco, essa é a 5ª Libertadores que o Vasco participa. E o Vasco nunca venceu com um time brasileiro em Libertadores. Foram 9 jogos, 5 empates e 4 derrotas nesta história de 5 Libertadores da América do time do Vasco. Nunca ganhou um clássico nacional. Hoje é a tentativa e a necessidade. O grupo tem o América do México com 7 pontos. O Guadalajara tem 6 pontos. Os dois times mexicanos têm 4 jogos já disputados. Depois o Grêmio também com 6 pontos e o Vasco com 1 ponto ganho. Agora na sequência o Vasco joga sempre aqui no Rio de Janeiro, hoje com o Grêmio, depois contra os dois mexicanos. E o Grêmio vai também a Porto Alegre pegar o América e o Guadalajara.
Agora o Grêmio vem pro ataque, tenta o cruzamento, é bola pro Guilherme. Olha o rebote, sobrando com o Zé Alcino, quando ele bateu o Felipe estava lá. Estava muito preocupado o técnico Antônio Lopes, exatamente com a jogada aérea do time do Grêmio, com os cruzamentos pro Guilherme. Agora uma dura do árbitro em cima do Felipe por causa dessa jogada aí, ó. Ele chegou atropelando o Zé Alcino. Fica o Mauro Galvão atento para a jogada que vem. Pode pintar mais um cruzamento. O Zé Alcino é que está com ela. Faz a bola voar outra vez para a área e mais uma vez ela vai muito forte. Tá valendo o jogo, a sequência é normal. Aí tentou a jogada o Guilherme lá pela esquerda. Conseguiu ainda ganhar, fez o cruzamento. Luizinho chegou tirando. Beto vinha para bater e aí na sequência a falta. Copa 98, o Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser, bola no pé e Kaiser na mão. E você viu ali a imagem do técnico Antônio Lopes ao lado do vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda, os dois assistindo numa sala que fica colocada perto do gol do Danley, na direção do gol do Danley, bem em frente. Ele fica vendo o jogo no primeiro tempo e no segundo ele vai para o campo, perto dos seus jogadores. Vasco que vem de novo por ataque com o Donizete. Vai tentando ali na raça tentar a jogada. Ela espirrou. O Marco Antônio viu essa bola chegando quente. Ela ia escapando dele. Aí teve que dar um carrinho. Vem pro arremesso o Felipe. Joga a bola pro Nelson. Nelson pro Luizinho. Luizinho tenta o passe. É lá na direita pro Donizete. Ele vem pro jogo. Aí o Donizete parte para cima da marcação. Ele prepara o cruzamento, a bola fica atrás com o Vitor, agora sim, a bola para a área, a saída do Danley é dele. Asa grande. O jogo tá quente, o jogo tá bom. O Grêmio tá encarando bem o Vasco, mas e o Vasco? Tá fazendo para conseguir uma vitória? Vamos ver esse ataque aqui do Marco Antônio, o cruzamento sai, o Zé Alcino fez o cruzamento, tirou o Odivan. As duas equipes estão jogando bem, são duas grandes equipes. O Vasco está atacando, está errando somente em recompor. Aqui o tem que recompor para não tomar o contra-ataque. Agora o Grêmio é uma excelente equipe, bem preparada. E aquela jogada aérea que você falou realmente é uma preocupação, porque o Guilherme cabeceia bem e pega bem de virada também. Marco Antônio pediu desculpas, lembrando que na Libertadores cada cartão amarelo custa $100. O vermelho é mais caro, 200. O Wilson de Souza Mendonça acabou poupando o cofre do Grêmio agora nessa entrada do Marco Antônio. Não tinha que ter dado um desfalque de 100zinho ali, ô Raiz? Olha, não acho não. Eu acho que a entrada do jogador foi intencional. A bola chegou um tempo atrasado e o Pedrinho pulou, né? O Ramon, aliás, pulou, né? Tem o time do Vasco com o Donizete. Bola pro Pedrinho. O Felipe já passou. O Pedrinho prefere o tiro. Cruzado, ela passa. Passa com algum perigo. Ela saiu com muito efeito. Bate bem na bola o Pedrinho. O Danley estava ligado no lance. Veja aí outra vez, ó. Ela faz uma curva e sai por cima do gol do Danley. É apenas o tiro de meta. Copa 98. O Globo é mais Brasil. Raider 98. De férias para seus pés. Aí o Carlos Germano recebendo a bola recuada pelo Nelson. Fica a briga do Tinga. O arremesso para desespero do torcedor do Vasco é da equipe do Grêmio. Vem o Marco Antônio. Ele não tem pressa, ele espera a movimentação. O Tinga é quem corre, o Zé Alcino se aproxima. Ele tentou o fundo e fez cobrança boa até na intenção. Fica sempre aquela, se o Zé Alcino demorou um pouquinho para partir, mas a jogada pensada pelo Marco Antônio era para deixar o Zé Alcino em boa situação para o cruzamento. Agora é só tiro de meta para o time do Vasco. O Grêmio já tem 8 Libertadores com essa. São 33 jogos fora de casa. 10 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Olha que equilíbrio. Perdeu 12 vezes, ganhou 10 e tem ali 11 empates. É um time que sabe muito se comportar fora de casa. E aí o cartão amarelo para o Fabinho, camisa 5 da equipe do Grêmio. São os dois volantes já com cartões da equipe do Grêmio, o Fabinho e o Goiano, os dois únicos do jogo. Agora pode pintar mais um. Falta dura em cima do Vitor e o cartão amarelo para o Beto. Mais um atrás do outro. $300 o prejuízo do Grêmio até agora na partida.
Pois é, o Wilson de Souza Mendonça não tem mesmo que pensar, evidentemente, mas não está nem aí para a contabilidade do Grêmio. Daqui a pouco o Wright fala se esses 2 cartões aí foram bem dados. Veja as faltas, ó. Mais de o dobro fez o Grêmio. 13 faltas fez o Grêmio, 6 faltas fez o Vasco. O Vasco tem essa falta para cobrar agora, pode ser perigosa. Vem a batida do Ramon, jogou lá para dentro da área, houve um desvio e depois o Luizão acaba batendo para fora e errando o gol. 3 cartões já, Wright. Pro Goiano, pro Fabinho e pro Beto. Os 3 cartões, o primeiro talvez um pouco mal aplicado. E com detalhe, o árbitro não tem que se preocupar se tem multa, se tem suspensão. Porque tem que aplicar a regra do jogo. E segundo, que o dinheiro não sai do bolso dele, né? Claro, ele não tem que se preocupar mesmo. Deu pancada, tem que levar cartão e bobear o vermelho. Aí o time do Vasco com o Pedrinho. Ele tentou partir para cima da marcação. Eram 3 marcando, 1 na sobra. Era a vida dura. Mas o Vasco conseguiu se recuperar porque o Rivarola passou mal. Depois ele vem. No show do intervalo você vai ter o visual Copa 98 de Ronaldinho. Ronaldinho também ditando moda. Além do visual do Ronaldinho, o visual Copa 98 do Ronaldinho, tem também Vanderlei Luxemburgo. Será que o Luxemburgo está esperando da Copa 98? E do Corinthians no sábado. O Corinthians pega o Ituano. Ituano que é líder ao lado do Corinthians no grupo, no Campeonato Paulista de Futebol. Saída de bola do Danley. Foi a bola meio forçada ali pro Beto. Ele correu, se esforçou, conseguiu dominar. Na sequência, tomou um carrinho e o juiz marcou a falta. O Beto fica no chão, os jogadores do Vasco reclamam da marcação desse carrinho aí do Vitor, Zé Roberto Wright. E não foi, o Vitor foi intencionalmente na bola, é o carrinho permitido, é o carrinho legal, não é aquele carrinho que nós condenamos. E o árbitro Wilson de Souza Mendonça equivocou-se. Vai para a cobrança de falta o time do Grêmio, olha a movimentação aí na área. O Odivan atento e muito atento ao Guilherme. Vem a bola, subiu o Mauro Galvão. Tinga briga pelo rebote. Ficou com ela, conseguiu, se livrou do Pedrinho. Passou entre o Pedrinho e o Felipe, fez o cruzamento. Sabe muito esse garoto Tinga, é muito habilidoso. Volta a bola, é outra vez do time do Grêmio, quando o Marco Antônio tentou cruzar. O Pedrinho foi bem, bateu nela e ela foi para fora. Continua no ataque o time do Grêmio. Estamos chegando a 29 minutos, 0 a 0, vai se segurando bem o time do Grêmio. O Vasco na paciência. Aí ficou desequilibrado o jogador do Vasco. O Nelson tomou. O jogador do Grêmio desequilibrado, o Nelson tomou pelo Vasco. Esse é o Ramon. Acalma o jogo. Jogou atrás pro Odivan, o Odivan acalmou para ele. Ramon, pro Odivan era uma jogada perigosa porque tinha um atacante ali no lance. Como tem agora em cima do Jorginho, que consegue sair-se bem e tocar pro Marco Antônio. Marco Antônio faz uma pirula ali no meio do campo. Jogou na frente pro Guilherme, a bola passou por ele, não pelo Odivan. Subiu o Rivarola, mais que o Donizete. Aí o Nelson dominou, ia saindo, recebeu um toque por trás do Guilherme e a falta marcada. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Itaú Bankline Internet, tão fácil, tão simples, tão rápido. Tem a jogada dominada pelo time do Vasco com o Odivan. O juiz já está dando um impedimento do Donizete, que estava lá atrás da onde essa bola caiu. Houve o desvio do jogador do Grêmio, mas o árbitro preferiu parar o jogo e marcar um impedimento. O Kleber, pelo telefone celular, o técnico Antônio Lopes pede ao auxiliar Alcir Portela que o Vasco melhore a marcação. É bom lembrar que o torcedor do Vasco não deve ficar totalmente preocupado com esse 1 ponto só que o Vasco tem. Se o Vasco vencer os 2 adversários mexicanos aqui, por exemplo, o América e o Guadalajara, vai a 7 pontos. Se empatar hoje 8 pontos, deve ser suficiente para o time do Vasco se classificar. Até porque o Guadalajara, que tem 6 pontos, perderia para o Vasco da Gama e de repente não vai ganhar do Grêmio. Não vai o Grêmio aprontar essa para cima do Vasco da Gama, perder para o Guadalajara em Porto Alegre. Então, a chance de classificação ainda é boa. São 4 times no grupo e 3 se classificam para a próxima fase. E entra mais um brasileiro, o Cruzeiro, como campeão do ano passado. Olha mais uma bola cruzada para a área do Vasco. Essa veio pelo chão, passou por todo mundo, chegou no Pedrinho. Agora ele vem para o contra-ataque. O Felipe se mandou pela esquerda, recebeu. A marcação já está firme em cima do Felipe. É o Marco Antônio que está nele, o Felipe tenta fazer a jogada.
trouxe bem a bola, insistiu no drible, o Marco Antônio bateu nela, o rebote vai ser do Vasco com o Nelson. Aí recebendo o Mauro Galvão, se solta um pouco o Mauro Galvão, vai embora o Mauro Galvão, o Vitor está pedindo lá pela direita, ele viu, deu, mas jogou um pouco atrás da bola, então teve que voltar e buscar o Vitor. Faz o passe com o Luizão, tentou o giro, jogou na direita, vai pintar cruzamento para a área, o Vitor está dentro da área, o Donizete fazendo a jogada pela ponta, aí o Luizão jogou na tentativa de devolução, não deu para o Donizete, fica a bola com o goleiro Danley. O time do Grêmio tem uma situação bem mais confortável, são 6 pontos ganhos, esse jogo aqui mais 2 em casa, com 3 vagas para a próxima fase, só uma grande zebra tira a equipe do Grêmio, ele teria que perder do Vasco, do América e do Guadalajara. Aí o Rivarola, a torcida do Vasco está fazendo como a moçada queria, vaiando quando o Grêmio tem a bola, deu certo, o Rivarola bobeou, perdeu, vai o Ramon, jogou na direita, pro Luizão, ele prepara o cruzamento para a área, não deixa a bola chegar no Ramon, Jorginho, dá um tapa na bola, tira o perigo da área da equipe do Grêmio. E agora vai para o contra-ataque, sempre no pé do Tinga. Jogou com o Fabinho. A bola chegou no Roger. Aí o Zé Alcino deu uma bola muito curta, ainda conseguiu corrigir o Beto. Dominou, ele pode até arriscar, deu no meio para o Guilherme. Jogou na direita, Beto matou no peito, bate para dentro da área. O goleiro Carlos Germano atento faz a defesa. E tem pressa o Carlos Germano. Você viu que ele botou o Mauro Galvão para atacar aqui pela esquerda. Galvão levou a bola até o meio com o Ramon. Daí pro Donizete, mudou um pouco de lado. Vem tentar sorte aqui. Conseguiu um drible. O segundo vai pra bola. Pode bater pro gol. Preferiu a abertura. Jogou na direita. Uma bomba! Donizete passou o primeiro tempo inteiro lá pela direita do ataque do Vasco. Nessa ele veio para a esquerda, foi fazendo fila. Deixou um, deixou dois, deixou três. Tudo indicava, ele vai bater pro gol, que nada. Rolou pro Luizão, que acertou uma bomba de pé direito. Mandou longe do alcance do Danley. Fez o primeiro gol dele na Libertadores. O segundo gol do Vasco no torneio. Sai na frente o Vasco, Luizão. 1-0 para o time do Rio. Esse foi o 8º gol de Luizão este ano, ele que é o artilheiro do Vasco na temporada. 1-0 para o Vasco da Gama. Tudo que o time queria para ficar um pouco mais tranquilo nesse primeiro tempo de jogo. O jogo está parado, houve uma falta contra a equipe do Vasco. O Pedrinho fica ali atento, ele fez a falta, o Vasco vai se defendendo porque o Grêmio vem. A torcida do Vasco se empolga em São Januário, mais ainda, agora é crescer junto com o time. Detalhe, Kleber, que esse foi o primeiro gol que o Vasco fez no Grêmio na história da Libertadores. Eram 3 jogos até hoje, com vitórias do Grêmio e um empate, sempre com o Vasco no 0. Então o Vasco está numa noite para tentar quebrar tabus aí. Fazer um gol no Grêmio. Outro, ganhar do Grêmio, não faz isso desde 89. E o terceiro, ganhar de um time brasileiro na Libertadores, que o Vasco em 5 participações nunca conseguiu. O time do Grêmio está aqui para engrossar o caldo para o time do Vasco, evidentemente, para não deixar nada disso. Mas acabou tomando o gol. Gol que você vai rever por um outro ângulo. Foi uma pancada do Luizão, olha aí, ó, ele recebe. Tinha gente aqui no meio da área pedida, mas evidentemente sem participar do lance, né, White? Não havia participação. Para ver o impedimento tem que ter posição e influência. Eles tinham posição, mas não tinham influência na jogada. Agora o gol é importantíssimo para o time do Vasco nessa altura, Casagrande. Sem dúvida, inflamou a torcida e até então o jogo estava equilibrado. Uma jogada individual do Donizete, um jogador que eu gosto do estilo do Donizete, de potência, parte para cima do adversário, criou todinha a jogada e condições para o Luizão fazer o gol. Então é aquela história, deixa ele falar, mas quando ele joga e faz gol não tem problema.
Olha a jogada perigosa, agora o impedimento está marcado. A bola foi lançada para o Tinga, estava um Tinga e o Guilherme lá dentro da área. Estavam em posição irregular, o impedimento foi marcado. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Brahma, o mais feliz dos Guaranás. Você está vendo aí de novo toda a jogada do Donizete. Ele pegou a bola na esquerda, foi levando. E o Luizão acertou uma bomba. Botando alegria no torcedor do Vasco da Gama. Aumentando ainda mais a alegria do torcedor do Vasco e a confiança no bom resultado. A torcida do Grêmio está mais do que acostumada a esse tipo de jogo, a esse tipo de batalha. Sabe que o time tem força suficiente para dar o troco. É um time muito bem armado, muito bem estruturado. E muda técnico, sai o Luiz Felipe, agora está o Lazzaroni, já passou por lá o Hélio dos Anjos, mas o time tem sempre assim, mais ou menos a mesma cara, um futebol muito forte, muito consciente. Agora, por exemplo, está todo recuado esperando o Vasco. Toma a bola nesse lance. O Beto dominou, jogou atrás para o Roger, houve um toque do Donizete, ela vai para fora, é o tiro de meta só para a equipe do Grêmio. Profissão perigo. Quem são os brasileiros que arriscam a vida todos os dias para trabalhar? Você vai ver amanhã no Globo Repórter. Tem o tiro de meta para a equipe do Grêmio, que o Danley vai bater. Vai jogar a bola direto lá para o campo de ataque. A torcida do Vasco, depois do gol, virou uma cantoria só em São Januário. A zaga do Vasco tira. A bola fica para o Grêmio. Lá pela esquerda vem o arremesso. Donizete que voltou para lá para a esquerda, está levantando a meia, o juiz mandou ele levantar a meia. Ele que voltou lá para a direita, depois de fazer a grande jogada do gol aqui pela esquerda do ataque do Vasco. Olha o Donizete recebendo, quando girou sofreu a falta, tem pressa para bater o Ramon. Rolou a bola na dividida ali para o Jorginho. Dividir com o Vitor, chegou dividindo, o Vitor ia ganhando a dividida, mas a sobra de bola ficou com o Grêmio e sentiu o Vitor a dividida. Aí o Marco Antônio. Ele vai chutar a bola para fora para o Vitor ser atendido. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Gol, o menor custo de manutenção do país. Você viu a dividida do Vitor com o Rivarola, aí o Vitor estava se levantando já para tentar fazer alguma coisa, mas parece que o pé do Rivarola deu uma sobrada ali quando o Vitor e ele caíram. Veja aí, ó. O Vitor tá chegando, o Rivarola foi, deu. Aí o pé esquerdo do Rivarola veio, ele não gostou da dividida do Vitor, deixou um pé esquerdo ali meio maroto, mas foi um choque duro entre os dois. Essa não é pro juiz fazer nada não, Zé Roberto? Eu acho que essa, se ele tem um cartão amarelo que o jogador cobrou a falta, né, sem que ele tivesse autorizado, a intenção do Rivarola, o Rivarola é um jogador rigoroso, um jogador que em determinados momentos até exagera, e essa, na minha opinião, foi exagero, porque a bola já estava fora da disputa, ele levanta o pé e quem levanta o pé tem a intenção de atingir. Rivarola é o jogador do Grêmio mais experiente em Libertadores, ele participa da Libertadores pela 12ª vez. Tem 31 anos de idade e vai ser zagueiro da seleção do Paraguai na Copa do Mundo de 98. Falando em Copa do Mundo, daqui a pouco no show do intervalo tem o Ronaldinho mostrando a moda para a Copa 98. Tem o golaço que o Luizão fez depois de um grande lance do Donizete aqui no jogo. Tem o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Corinthians, participando ao vivo do show do intervalo. Nós vamos passando dos 40 minutos, o placar aponta 1 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Aí o Zé Alcino fazendo a jogada com o Tinga. Tinga ganha quase todas as jogadas quando ele parte para cima do marcador, seja quem for o marcador. O Tinga em alguns momentos lembra o Denner, né? Com a velocidade, o jeito que joga com a bola, como parte para cima do zagueiro. É bom às vezes você ter esse tipo de jogador. Quer dizer, o Denner é um grande jogador, infelizmente faleceu e aparece outros jogadores com aquele estilo que é aquela plástica, que é o futebol brasileiro realmente. O Vitor já está tudo bem com ele, daqui a pouco ele já volta ao jogo. E o Grêmio volta ao ataque. Tentando a jogada o Guilherme. Fez a devolução. Bola para o Tinga, daí para o Zé Alcino. O Marco Antônio passa pela direita, o Zé Alcino vai sozinho, pode até arriscar o chute. Aí quando ele tentou o passe, acabou fazendo muito mal feito. E aí o Felipe mostra que também tem balanço habilidade. Também sabe tudo do negócio de driblar esse Felipe.
Joga a bola na direita, tá aí o Vitor já totalmente inteiro, pronto para outra dividida com o Rivarola. Aí o Nelson. Vem buscar o jogo o Ramon. Ele partiu para a jogada individual e foi derrubado. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser, bola no pé e Kaiser na mão. Aí o Donizete recebendo pelo time do Vasco. Nós vamos chegando a 42 minutos nesse primeiro tempo. O Vasco está na frente, 1-0. Mauro Galvão. Trabalhou com o Donizete. Começou a se mexer um pouco mais o Donizete. Foi melhorando o ataque do Vasco. Olha o Ramon. Passa entre dois. Vai fazendo o filo o Ramon. Grande drible. Agora é bater pro gol. Rivarola chegou na cobertura. A bola explodiu no zagueiro. O time do Vasco, além de ter um bom conjunto, tem alguns jogadores, Casagrande, que pegam essa bola também e vão comendo 1, 2, 3 e desequilibram. Foi a diferença que nós falávamos no ano passado no Campeonato Brasileiro. A equipe do Vasco, ó, Kleber. Vamos ver o time do Vasco chegando. O Grêmio saiu-se mal no lance. Olha a cabeçada do Luizão! O time do Vasco retoma a bola ainda no campo de ataque. Vem o cruzamento preciso do Ramon. E o Luizão sobe para testar e mandar para o fundo do gol. Faz o segundo dele no jogo. O segundo na Libertadores. Luizão, 2 para o Vasco, 0 para o Grêmio. E essa vai ficar de graça para o Danley. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Raider 98, de férias para seus pés. Olha aí de novo como ele foi lá em cima, ganhou bem, cabeceou. Quer dizer, perdeu alguns jogadores em relação, você falava do Campeonato Brasileiro, quer dizer, perdeu o Evair, perdeu o Edmundo. Mas ganhou, por exemplo, o Luizão, que é um homem de área, com eficiência. O Donizete que se mexe, quer dizer, continua sendo um time bem estruturado, com alguns jogadores que pegam uma bola, como o Pedrinho, como o Ramon, partem para cima e criam uma jogada. Exatamente, era a diferença do ano passado. Você tinha grandes jogadores, que era o Juninho, ainda tem que voltar de contusão, que é um excelente jogador, Ramon, Pedrinho, e agora na frente, ao invés de Evair e Edmundo, você tem o Luizão e o Donizete, que também são grandes jogadores. E olha o Tinga. Ia dando um drible em cima do Mauro Galvão ali, na sequência acabou havendo a falta. Então, só para completar, o Vasco realmente é uma das equipes mais fortes do Brasil, exatamente por isso, tem condições de variar a jogada. Às vezes a cabeceira do Luizão, ele entrou, quer dizer, um jogador que tem condições, tem a visão dentro da área para fazer o gol, antecipou o lateral e fez o gol. Essa é a força do Vasco, coisa que a maioria das equipes do Brasil não tem. O Vasco está conseguindo fazer isso e manter essa equipe, né? Mantém a base e só muda alguns jogadores. Você viu que o Luizão deixou a torcida do Vasco tão animada que sobrou uma bota lá dentro do campo. O cara, para comemorar o gol, jogou a bota para dentro do campo, que agora foi retirada pelo Pedrinho. Enquanto o Donizete volta para a defesa, o Pedrinho mandou a bota embora. Isso é que tá ali, ó, pisando firme junto com o time, torcedor do Vasco da Gama. Nós estamos chegando a 45, 2-0 para o Vasco. O jogo foi menos tenso do que podia se imaginar para o árbitro Wilson de Souza Mendonça, José Roberto Reis. A qualidade do Wilson foi que ele colocou a partida em sua mão, com detalhe de chegar no banco, com detalhes importantes antes da partida e soube coibir as entradas intencionais e desleais. O equívoco, na minha opinião, único, foi essa entrada do Rivarola, que foi numa jogada isolada, onde ele teria que ter a percepção que o Rivarola levantou o pé para atingir o Vitor intencionalmente. Mas muito bom trabalho, espero que o segundo tempo também seja assim. A torcida do Vasco é um delírio só. O Luizinho está com a proteção ali no supercílio esquerdo, ele que se machucou nesse primeiro tempo. Foram 3 cartões amarelos no primeiro tempo, para o Fabinho, para o Goiano e para o Beto, todos jogadores do Grêmio. O Vasco vence por 2-0, 2 gols de Luizão. Já tem o show do intervalo. Show do intervalo tem os gols, tem os lances, tem Vanderlei Luxemburgo, tem Ronaldinho. E aqui tem Vasco atacando com o Donizete. Pedrinho já disparava, o Donizete meteu a bola para trás. Mas o Pedrinho voltou, estava com muito espaço. Voltou, dominou.
Ia tentando uma inversão de bola para o Ramon, linda. Não deixou o Roger. Saída de bola do time do Grêmio com falta. O jogo já vai para o seu final no primeiro tempo. Já estamos chegando a 46 minutos e meio. Tá vendo aí o lance? E foi uma pegada que também podia ter pintado um cartãozinho amarelo ali para o jogador do Vasco. Exatamente o critério que ele usou no Rivarola, usou agora, só que equivocado. Olha a bola lançada na direita. O Zé Alcino tentou chegar, o Felipe fazia a cobertura. O Zé Alcino está dando esse sorriso irônico ali, porque o juiz marcou a falta e agora vai encerrando o primeiro tempo. Final de primeiro tempo aqui no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. 2 para o Vasco, 0 para a equipe do Grêmio. A reportagem da Globo, Renato Ribeiro, Regis Rezin. Vai nessa, Regis. Saber do Goiano aqui, o que você está vendo com o Grêmio? Não, acho que ele está procurando jogar. O Vasco foi feliz, né? No lance dos gols. Nossa equipe criou algumas oportunidades no início, não fomos felizes. Esperamos que o segundo tempo possa ser diferente e a gente consiga chegar ao empate. Luiz Carlos Goiano é considerado o... Estreia do Brasil no dia 10 de junho, Brasil e Escócia. Aqui é o futebol brasileiro. Seria muito bom quando você está vendo ali o Carlos Germano fazendo as suas orações antes do início do jogo, o assistente está indo para o lugar dele. E é muito bom no ano de Copa do Mundo. O Brasil tem uma bela participação na Libertadores. Serve para dar uma assustada nos adversários, né, Casagrande? Você já tem aquele respeito de ser o Brasil, o tetracampeão. Ainda pensou chegar lá com um time campeão de Libertadores? É verdade, principalmente o ano de Copa do Mundo é um ano diferente para todo mundo, principalmente para os jogadores. Você vê que o ritmo dos jogadores esse ano é sempre maior. Todo mundo está querendo uma chance de chegar à seleção, de ir para a Copa do Mundo, todo mundo tem uma esperança. Então as equipes jogam melhores, disputam o campeonato para vencer e é importante isso que você falou mesmo, classificar o Grêmio e o Vasco na próxima fase. Chegando o Cruzeiro também, permanecer com 3 equipes com a possibilidade de chegar, pelo menos uma delas, à final do Campeonato da Libertadores e ser campeão e depois ir para Tóquio. O Brasil ganhando o Penta e depois sendo campeão mundial entre clubes. Aqui vai começar o segundo tempo em São Januário, estádio do Vasco no Rio de Janeiro. 2-0, o Vasco na frente. A saída pertence ao time da casa, ao time do Vasco. Estão ali o Luizão, o número 9, o Pedrinho do lado dele. Vai começar o jogo. O juiz, o árbitro Wilson de Souza Mendonça, vai conferindo ali os detalhes para autorizar. 2-0, o Vasco da Gama vai conseguindo o que precisa. Depois de um começo ruim, o Vasco perdeu para o Grêmio lá em Porto Alegre, perdeu para o Guadalajara no México e empatou com o América, também jogando no México. Fez só um ponto. E agora começa o jogo. É o segundo turno da Libertadores que está rolando. Os times mexicanos já jogaram 4 vezes, os brasileiros completando hoje a 4ª partida cada um. O América é o líder do grupo com 7 pontos. Guadalajara e Grêmio têm 6 pontos, o Vasco 1. Se o Vasco confirmar essa vitória, vai para 4 e fica ali no jogo. Porque agora Grêmio e Vasco recebem América e Guadalajara no Rio e em Porto Alegre. Kleber, rapidamente saber do Lazzaroni o que ele pediu para os jogadores do Grêmio no intervalo. Bom, nós tivemos algumas dificuldades de conter o lado direito do Vasco, que vinha Luizão, Donizete e o Ramon por aquele setor. Era sempre atrasada a ação. Cometemos ali com isso algumas situações que cresceu o time do Vasco. Vamos melhorar a marcação e sair mais rodado para a ação de frente. Como vem fazendo agora, dessa vez não deixou o Felipe. Tá aí a palavra do Sebastião Lazzaroni para o repórter Regis Rezin. Os times começando o segundo tempo. Tem um escanteio a equipe do Grêmio. O Grêmio começa parecendo que vai tentar dar uma pressão aí no time do Mauro Galvão. Vem a cobrança lá pela ponta direita do ataque gaúcho. Olha o Rivarola na área. Zagueirão vem para tentar a cabeçada. Tem 1,89 m de altura o Rivarola. Vem a batida do tiro de canto, do tiro de escanteio. Viaja a bola até a área da equipe do Vasco. Houve o corte. Foi bem feito o corte. O Felipe se saiu bem do lance. O time do Vasco vai para o jogo. Agora é tentar a arrancada. O Kleber, o Vasco vem sem modificações para o segundo tempo. A novidade é o técnico Antônio Lopes, que preferiu continuar lá do alto, vendo o jogo no segundo tempo. O motivo, deu sorte. O Grêmio também continua com a mesma equipe da primeira etapa. Mudou a tática, tá aí o Antônio Lopes, ó. Tá aí com a perna cruzada, com a camisa verde, no meio com o seu suspensório, o Eurico Miranda.
Então, o Antônio Lopes, que sempre no segundo tempo desce dessa sala e vem aqui para o campo acompanhar o jogo no banco de reservas, dessa vez optou por ficar lá. E fica o Alcir Portela, o assistente dele, aqui no banco, passando as orientações do técnico. Vitor. Domínio do Vasco aqui pela direita, ele chutou a bola em cima do Roger. Depois foi meio desengonçado para a bola, o Roger ganhou dele. Aí o cruzamento veio bem na cobertura. O Felipe, e na sequência da jogada o Odivan fica com ela. Domina o Odivan. O Grêmio aperta com o Guilherme. Aí o Odivan faz um lançamento comprido, buscando o Ramon aqui na direita. O toque de bola foi do Jorginho, Rivarola completa pelo time do Grêmio. Aí o passe do Fabinho para o Marco Antônio, ele vem no apoio. Jogou no meio buscando o Goiano, fez bem o trabalho o Zé Alcino. Olha como o Grêmio chega com perigo, mas o Goiano esperava alguém acompanhar, mas deu uma reclamada ali no juiz, que o jogador do Vasco teria pedido a bola para ele. Zé Roberto Reit, como é que é essa história? Quer dizer, você tá com a bola, eu sou do outro time, eu chego lá e digo, toca, daqui. O juiz ouve e dá falta. Se ele ouve, não é falta, ele é conduta inconveniente, tiro livre indireto contra a equipe. Agora, eu acredito até que ele fez essa jogadinha para justificar a lambança, né? Porque se ele desce a bola, ele sabe a voz do companheiro. Agora tem uma falta em cima do Donizete. É a chance do Vasco, você está revendo aí o lance. Pegada dura do Jorginho no Donizete. O Vasco vai vencendo por 2-0. O Vasco vai quebrando uma série de 8 anos e meio que ele não consegue ganhar do time do Grêmio. A última vitória foi em 89. O Vasco vai conseguindo a primeira vitória dele contra um time brasileiro nas 5 Libertadores que ele já participou, contando essa. Vem a bola do Ramon para dentro da área. Olha a cabeçada do Pedrinho, a bola vai para fora. E vai conseguindo o Vasco se recuperar no grupo, chegar ali na turma. Vão ficar mantido esse resultado. Grêmio e Guadalajara com 6 pontos ganhos, o Vasco vem para 4 e aí fica todo mundo na briga, dando mais emoção ainda às últimas 2 rodadas dessa fase de classificação. 4 times, 3 passando para outra fase. É o futebol brasileiro a caminho de mais um título internacional neste ano de Copa do Mundo. Brasil que vem se dando bem nos últimos anos, nos últimos 7 anos da Libertadores. Só Brasil e Argentina ganharam título da Libertadores da América. Mas a Argentina tem uma grande vantagem, já ganhou 17 vezes o torneio, o Brasil 9, o Uruguai 8. Depois temos o Paraguai com 2 títulos, o Chile e a Colômbia 1 título cada um. Isso na Libertadores da América nesses 38 anos de disputa do torneio. Aí vai o Grêmio, que é um bicampeão da Libertadores. Domina com o Beto aqui na esquerda, rolou no meio pro Tinga. Tinga ajeitou com o Marco Antônio, olha que bomba que vem do Goiano. Foi fazendo a bola andar de pé em pé, de peito em peito. O time do Grêmio trabalhou bem até o chute do Goiano, levando perigo ao Carlos Germano. Parece que o time do Grêmio sai com vontade para esse segundo tempo, Casagrande. A equipe do Grêmio começou como começou o primeiro tempo também. É uma equipe que toca bem a bola, tem velocidade, mas falta realmente aquilo que o Luxemburgo falou no intervalo. Um jogador que arma a jogada, que leva a bola em condições de se concluir, de se finalizar para tentar fazer o gol. Então falta esse tipo de jogador. O Tinga é veloz, é habilidoso, mas não tem essa característica de armador de jogada. Então falta esse jogador realmente. Por isso que o Grêmio perde muitas possibilidades. Chega próximo da área, mas não consegue armar a jogada. Vem para o arremesso lateral o time do Vasco. E ela vai para fora. Fica esperando o Donizete a bola. O Wilson Goiano está na marcação. E o Felipe está ali, sem pressa. Dominando. Segurando. Vai para cima da marcação. O Beto não deu o bote. Trabalhou o Ramon com o Felipe, é de novo, agora o Felipe vai para cima, já deixou para trás, arriscou pro gol, pegou Danley. Nós temos aqui 6 minutos e meio do segundo tempo. Foi o primeiro tempo bem movimentado, o time do Grêmio partiu, como está começando esse segundo tempo, para cima do Vasco, o Vasco se segurou, aí brilhou a estrela do Donizete, que fez uma grande jogada para o Luizão marcar. Depois a presença do Luizão na área, fazendo um gol de cabeça, 2-0 para o Vasco. O Vasco vai chegando a 4 pontos ganhos, vai entrando no bolo, vai entrando na briga. O Grêmio não está querendo deixar o Vasco muito senhor do jogo. E chegando de novo, o Carlos Germano vai nessa.
É a briga dos times brasileiros na Libertadores da América 98. O Cruzeiro entra só na próxima fase. Os dois vão jogando pela classificação. Tudo leva a crer que o futebol brasileiro fica com 3 times na próxima fase. Vasco e Grêmio têm tudo para se classificar. Aqui o Grêmio vai partindo para cima do Vasco. Vou até repetir para você, tem um tabu de 8 anos e meio que a equipe do Vasco não ganha do Grêmio. Nos últimos 13 jogos foram 9 vitórias do Grêmio, 4 empates, são 13 jogos nesses quase 9 anos. A última vitória do Vasco em 89. E esse detalhe do Vasco querer ganhar de um brasileiro na Libertadores. Foram 5 participações, 9 jogos contra brasileiros e nenhuma vitória. É demais para um time que tem 3 títulos do futebol do Brasil e não consegue ir bem na Libertadores. Do outro lado, um Grêmio bicampeão sul-americano, absolutamente experiente nesse tipo de torneio. Aí vem o time do Vasco trabalhando com o Ramon. Faz a abertura na esquerda. Vai pro apoio o Felipe. Felipe toca com o Pedrinho. Quando o Felipe sobe e recebe, a torcida do Vasco gosta. Ele é um jogador habilidoso, que sabe driblar. Dessa vez o Pedrinho não deu para ele. Acabou complicando a vida. Aí o Beto dominou bem, esperou a passagem do Marco Antônio. Vai o time do Grêmio. Vai outra vez tentando chegar. O cruzamento é muito fechado. É direto para a mão do Carlos Germano. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Itaú Bankline Internet, tão fácil, tão simples, tão rápido. Aí o time do Vasco saindo com o Ramon, vem com boa possibilidade o time do Vasco. Grande bola do Ramon, tá na boa o Donizete, mas acabou deixando a bola passar. Posição era legal, vem o Donizete, recuperou, vai pra cima, faz o cruzamento. De novo pro Ramon, ficam os dois, de um pro outro. Aí o Ramon rolou bem pra chegada do time do Vasco. Vem com o Luizinho. Ficou difícil, não teve jeito. Vai pro fundo, o Jorginho tá na marcação. Aí o Jorginho deu um agarrão no Luizinho. Foram os dois pro chão. O Jorginho não gosta da marcação da falta. O Luizinho fica sentindo as costas. Olha, os dois se agarraram, Wright. Mas parece que quem deu mesmo o último golpe foi o Jorginho. Foi a impressão que eu tive. Lá a jogada normal, a disputa. Aproxima, o jogador do Grêmio puxa e faz a infração, e comete a infração. E mereceria, inclusive, um cartão amarelo. A falta está marcada, a falta é contra o time do Grêmio. Vai pintar um cruzamento para a área, veja aí as faltas cometidas, 25 do Grêmio, 16 da equipe do Vasco. Bateu a falta Ramon, sobe a defesa e tira. O arremesso lateral é para a equipe do Vasco. O Odivan estava lá no ataque, ele foi proteger a bola, foi tentar a cabeçada, depois ficou protegendo a bola que ia para fora no arremesso. Agora ele volta para a defesa e o time se arma lá no ataque. Luizão fica ali na meia-lua da grande área, só esperando. Já fez 2 hoje. Recebe bem o Donizete. Ele tenta limpar para bater de pé direito. Golaço! Gol de Donizete do Vasco! 10 minutos e meio do segundo tempo. Donizete teve a habilidade e teve a força de buscar a bola na sequência. Mandou uma pancada de pé direito. Faz o primeiro gol dele na Libertadores. Faz o terceiro do Vasco contra o Grêmio aqui no Rio. 3-0 Vasco. Casagrande, Donizete em 2 lances aí define o jogo. No primeiro deu o gol pro Luizão e agora manda 3-0 pro placar. É o ponto de desequilíbrio da partida. Donizete em 2 jogadas ele conseguiu mudar totalmente o panorama da partida. Até o momento do primeiro gol o jogo estava equilibrado. Donizete criou a jogada do gol do Luizão. O Vasco fez o segundo, dominou a partida. Agora começou novamente com o Grêmio tentando diminuir o resultado, né? A vantagem do Vasco. Outra jogada individual do Donizete e mais um gol. Quer dizer, o Donizete hoje realmente está numa grande jornada, fazendo uma grande partida e é realmente o ponto de desequilíbrio de tudo isso que está acontecendo. Esses 3-0, eu acho que o responsável por isso é o Donizete. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Brahma, o mais feliz dos Guaranás.
torcida do Vasco volta a fazer uma festa interminável aqui em São Januário. Um grande público presente para o jogo. Aí está pintando um cartão amarelo para o Mauro Galvão, que foi reclamar de uma marcação do árbitro. O juiz marcou a falta do Grêmio contra o Vasco. O Mauro Galvão ficou conversando. Não, ele demorou a cobrar, ele foi em direção à bola, inclusive o Carlos Germano colocou a bola bem fora, a falta foi quase junto à linha de fundo e o Wilson não prestou atenção, mas o cartão foi bem aplicado. O gol de Donizete, Kleber, foi o terceiro dele nessa temporada pelo Vasco. E essa atuação dele hoje deve fazer as pazes entre ele e o técnico Antônio Lopes. Nas últimas semanas, Donizete criticou muito o esquema tático do time. Agora está em paz pelo jeito. O esquema melhorou muito, o Donizete entrou no esquema. Ele fez uma bela jogada para o Luizão marcar o primeiro gol e agora fez o terceiro da equipe do Vasco. Ele está machucado lá longe no campo de ataque, está se levantando agora, enquanto o Grêmio vem para o ataque. O Grêmio perde por 3-0. Olha aí o Donizete recebendo. Você sabe que o Grêmio nunca é um time para você considerar batido, definitivamente batido. Mas o Vasco vem bem. Olha o Pedrinho. Boa bola para o Donizete. Jogou na frente, tenta chegar. O Rivarola vai com ele. Chegou primeiro e na boa, na bola o Rivarola. O time do Grêmio sempre vai buscar. Lembra o Campeonato Brasileiro que estava 1 a 1 o jogo? Estava 1-0 para o Grêmio o jogo, o brasileiro do ano retrasado. E com aquele 1-0 para o Grêmio, a Portuguesa estava sendo campeã. Aos 40 e tanto do segundo tempo, o Grêmio foi lá e fez o segundo gol e acabou ganhando o Campeonato Brasileiro de 1996. É um time muito forte, é um time que vai sempre buscar. Hoje está com 3-0 aí, vamos ver como se comporta esse time, que é um time diferente, é um time mudado. Tem praticamente o Danley, o goiano daquele grande time. O Vasco é o time campeão brasileiro de 1997. Vai conseguindo fazer 3-0. Aí o time do Vasco. Fazer uma justiça aqui, o paraguaio Rivarola, que também estava no timão lá do Grêmio, time campeão. O Rivarola, o goiano, o Danley. O Zé Alcino chegou a participar um pouquinho, mas muita gente titular foi embora, né? Olha aí a chegada em cima do Donizete com falta. Vai para a reposição o time do Vasco. O Pedrinho está ali perto para bater. Bem, para a jogada individual o Pedrinho. Chegou a marcação, a sobra de bola é do Luizão. Ele não consegue bater porque está fechado. E aí quando tentou trazer a bola ou fazer o lance com o Ramon, acabou perdendo. Olha a corrida do Vitor na recuperação. O Vitor e o Fabinho se enroscaram. O Vitor está mostrando que foi puxado pelo Fabinho. E o juiz deu falta do Vitor. E a falta foi do jogador do Grêmio, foi do Fabinho. Que inclusive já tem um cartão amarelo. Vai para a batida o Jorginho. Nós vamos passando de 15 minutos desse segundo tempo. Está 3-0 para o Vasco da Gama. Aí o Roger tentando levar o time do Grêmio para o campo de ataque. Esse é outro mais antigo dessa equipe do Grêmio. Vai tentando atacar. O Roger teve machucado depois da contusão. Nunca mais foi o mesmo Roger. Mas o Grêmio está aí, ó, mostrando que pode ser o mesmo Grêmio. Olha que bom lance do Tinga. No cruzamento a bola sobra com o Felipe. Felipe vai para cima do Beto, o Beto dá duro nele. Aí o Felipe abusou, quis fazer jogada individual muito perto da área do Vasco. Vem o time do Grêmio chegando, olha a bola no meio, Tinga rolou, Beto bateu e mandou para fora. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Gol, o menor custo de manutenção do país. Carlos Germano vai para a batida do tiro de meta. O Grêmio chutou 7 vezes a gol, o Vasco chutou 10 vezes. E o Grêmio agora vai tentando sair. O Grêmio não desiste. Placar de 3-0, mas o time gaúcho vai para cima. O time gaúcho não está entregue, não. Pode até nem confiar muito na virada, mas está querendo dar calor no Vasco. E o Vasco, em contrapartida, tem todo o contra-ataque, tem toda a habilidade dos seus jogadores. Do Pedrinho, a bola vem para o Ramon. Donizete, olha que boa subida do Vitor. Dominou, preparou o cruzamento, é mais para o Danley. Danley foi, mas não foi. E acabou dando sorte, porque o homem que estava atrás dele lá, o Pedrinho, não conseguiu bater pro gol. Daqui a pouco, logo depois das emoções do futebol, Blade Runner, o caçador de androides.
com Harrison Ford. É o tiro de hoje em Intercine. Olha o Vasco retomando, vem o Donizete. Ele rolou para o Ramon, ele tentou um lance individual, perdeu. Saída de bola agora é do time do Grêmio. Fabinho chutou em cima do Wilson de Souza Mendonça. Pediu desculpa e agora tem que correr atrás. Vitor recebeu, boa bola, enfiada pelo Ramon. Chega o Vitor, ele prepara o lance. Traz a bola para o pé direito, agora fica em posição de drible. Jogou com o Ramon. Ramon saiu bem do Fabinho, de novo para o Vitor. Vai tocando bem o time do Vasco. Chega na marcação o goiano, o Vitor foi pro chão, queria falta, o juiz estava a 2 metros do lance, não deu nada. Aí o Jorginho coloca o Tinga no lance. Bola aberta lá na direita para o Zé Alcino. O Beto se meteu bem pelo meio. Boa bola para o Beto, o Guilherme está pela esquerda, o Beto pode até arriscar o chute. Trouxe a bola para o pé direito, acabou prendendo demais, demorando demais. Aí chegaram 3 adversários no lance. É a chance então do Vasco se armar de novo. Vem o Ramon. Também prendeu demais. Quis passar no meio de 2. Do Goiano e do Fabinho. Perdeu. Fabinho rolou na esquerda para o Guilherme. Encara o Odivan. Joga para o Tinga. Ele deu uma pisada na bola. O Vitor complica a vida do Tinga. O time do Grêmio briga. A sobra de bola do Odivan. Ele passou tentando o Mauro Galvão. Foi muito forte o toque do Odivan. É arremesso para o Grêmio. Continua no ataque o Grêmio. Vem buscando pelo menos um gol. Se sair esse um gol do Grêmio, vai botar fogo no jogo. Olha o cruzamento do Guilherme, tocou de cabeça o Nelson, é escanteio. Se o Grêmio consegue um gol aí, ganha uma moral e vai para cima do Vasco. É a única forma do Grêmio conseguir inflamar novamente a partida favorável a ele, porque do jeito que está, cada ataque do Vasco é um perigo. A única coisa que o Grêmio precisa realmente é fazer um gol e acreditar um pouco mais, mas eu acho que está difícil. O Vasco está fazendo uma excelente partida. O Vasco já bateu 3 escanteios, esse é o segundo que o Grêmio vai cobrar. Vem a bola para dentro da área do Vasco. Subiu e tirou o Odivan. O rebote é de novo do Grêmio. Dominou o Beto. No cruzamento houve um desvio. Olha o toque de cabeça e a bola passa muito perto do gol de Carlos Germano. Foi chegando o time do Grêmio num desvio, ficou meio hesitando a zaga do Vasco. E a bola levou perigo para o Carlos Germano, olha aí, ó. O goleiro foi, aí se pendurou na trave, mostrando toda a sua elasticidade, o Carlos Germano. São 12 bolas levantadas pelo time do Grêmio contra 10 do Vasco, buscando o jogo aéreo. Tem um jogador do Grêmio que fica fora do campo, o Rivarola, acabou sentindo alguma coisa, está sendo atendido lá atrás do gol do Carlos Germano. O Rivarola está sangrando no rosto. E o Grêmio vem atacando. Domina o Guilherme. Joga atrás para o Roger. Chega bem na marcação o Donizete. Acabou complicando a vida do Roger. O juiz marcou uma falta. O Donizete abre os braços, diz que não fez nada. O Grêmio cobra. Tem pressa. Vem o goiano. Joga a bola no meio para o Guilherme. Antes do Guilherme, o Vitor. Foram companheiros de São Paulo os dois. Volta a bola de novo do time do Grêmio com o Marco Antônio. O passe é bom lá na direita para o Zé Alcino. Tem um jogador do Vasco, o Vitor, caído. O cruzamento do Zé Alcino acaba sendo péssimo. Aí o Rivarola sendo atendido. Kleber, você vê do Rivarola, o que houve, Rio? Não, fui botar uma cabeçada aí, mas eu não sei, peguei a cabeça de alguém. É por isso que está sangrando. Para quem pegou a cabeça de alguém, até que ele está de bom humor. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser, bola no pé e Kaiser na mão. Vem o tiro de meta para a equipe do Vasco. Foi batido pelo Carlos Germano, continua fora o Rivarola. Está com 10 o Grêmio. E perdendo o jogo por 3-0. O Rivarola está quase pronto para voltar. Olha aí a briga da intermediária do Vasco. O Beto vai chegar nela. Marco Antônio. Marcação do Pedrinho é insistente, ó. Deu o carrinho, conseguiu o Marco Antônio botar na frente. Aí caiu, foi para o chão. Ele pede falta e o juiz vai dar. A falta que favorece a equipe do Grêmio. Aí o Rivarola já voltando, ó. Voltou, passou ali pela bola. Enquanto o Marco Antônio ajeita, aí o juiz dá uma checada para ver se o Rivarola não está sangrando. Curativo é enorme no rosto do jogador paraguaio, o zagueiro do Grêmio. Olha o Grêmio chegando com o Beto, bateu de novo, bateu para fora. Ficou desesperado, o Guilherme não gostou, queria o cruzamento para a área. Acaba perdendo o ataque do time do Grêmio, mas ela passou muito perto do gol do Carlos Germano, que acho que não chegava nessa não.
Profissão Perigo. Quem são os profissionais que arriscam a vida todos os dias para trabalhar? Você vai conferir amanhã no Globo Repórter. O juiz já mostra para o Carlos Germano que não vai dar mole com o tempo, vai dar os acréscimos que ele julgar necessários, porque o time do Vasco está demorando muito mais, evidentemente, para bater o tiro de meta, para repor a bola em jogo. São 3 gols de vantagem, 3 para o Vasco, 0 para a equipe do Grêmio, 2 do Luizão, 1 do Donizete, 3-0 para o time do Vasco. Aí conseguindo a primeira vitória na Libertadores. Na verdade, Kleber, os gandulas aqui de São Januário que estão demorando a repor as bolas. Vai pro jogo o time do Vasco. Aí o Luizinho querendo fazer jogada individual, não é muito a dele não, ele acabou perdendo. E aí o Grêmio bota a velocidade aqui na esquerda com o Tinga. Ele prendeu, rolou, tocou pro Fabinho pro Guilherme, emendou e mandou pra fora. Que tá chutando no gol o time do Grêmio, é uma grandeza, Casagrande. Eles deveriam ter tentado isso até antes, porque tem possibilidade, é uma característica do Grêmio, tem o Beto chuta bem, o Goiano chuta bem, o Guilherme também, e no primeiro tempo eles estavam insistindo simplesmente em levar a bola até o fundo e cruzar para o Guilherme, fazer a jogada aérea. Essa era uma arma que o Grêmio poderia ter utilizado juntamente com os cruzamentos, com a velocidade e a habilidade do Tinga. Agora, depois de 3-0, quer dizer, já chega a ser até desespero todos esses chutes do Grêmio de longa distância. Vasco bate falta no meio campo, o toque foi do Ramon pro Felipe, e ficam os dois ali, de um pro outro. Aí o Felipe, é sempre o Felipe com o Beto na marcação. O Felipe tentando fazer o lance para cima do Beto, dá o drible para cima do Beto, aí chega o Zé Alcino no auxílio ao Beto e faz falta. Aí o Sebastião Lazzaroni andou meio discutindo com o Goiano também essa semana, num treino. Não sei se a situação dele está das mais tranquilas lá em Porto Alegre, pelo menos na Libertadores ele vai na boa aí com 6 pontos ganhos e a classificação quase assegurada, só se houver uma catástrofe. O pessoal resistiu muito ao Sebastião Lazzaroni quando ele foi contratado pelo Grêmio. Parece que ele foi ganhando a confiança do pessoal. Vitor, chegou o Tinga, o Roger toca de cabeça, aí o Tinga teve um pouco de dificuldade, mas o Goiano chega, põe no chão e rola para o Zé Alcino. Acabou perdendo a bola para o Pedrinho. Incansável o Pedrinho. Vai daqui a pouco e volta para ajudar na marcação. Daqui a pouco o Kleber Maricá, camisa 13 no Vasco. É o Maurílio, camisa 11 no Grêmio. É um lateral direito sendo preparado pelo Antônio Lopes do Vasco e um atacante pelo Sebastião Lazzaroni do Grêmio. Aí o Zé Alcino joga um pouco mais atrás para o Goiano. Beto girou o corpo quando tentou partir, o Nelson estava na marcação. Depois o Nelson ficou no chão, pediu falta, o juiz não deu. Vem para a jogada, Zé Alcino faz o cruzamento, travou o Felipe e a bola vai para escanteio. O time do Vasco queria uma falta em cima do Nelson. O juiz não deu e agora vão pintar as alterações. No Grêmio é o camisa 17, Zé Alcino, que vai sair daqui a pouco para a entrada do camisa 11, Maurílio. Sai um atacante, entra outro no Grêmio. E no time do Vasco está aí a entrada do Maricá, o camisa número 13. Saiu o Vitor, o número 2. Também uma alteração simples de um lateral pelo outro. Pode estar sentindo alguma coisa o Vitor, que correu muito, ficou no chão. E agora sai meio mancolando. Vai ser poupado o lateral direito Vitor do Vasco da Gama. E agora uma falta dura ali, hein? Pegou pesado o Jorginho. Olha, Raíssa. É uma falta, inclusive, para expulsão. Porque é desnecessário um jogo que está bem disputado, está um jogo na bola. O jogador estava junto à lateral do campo, sem nenhum perigo, não oferecia absolutamente nada de perigo para a equipe do Grêmio. E o jogador vai dar esse pontapé gratuito, covarde, porque é por trás, olha lá, desnecessário. Teria que ser expulso. O Wilson deixou a peteca cair nesse momento. Enquanto o Donizete fica no chão, o Carlos Germano tira o Felipe do rolo, não quer confusão, ficou só um cartão amarelo pro Jorginho. O Vitor sai nos braços do torcedor, a galera gritando o nome do Vitor, aplaudindo o Vitor, gostou da exibição do Vitor. Ele que é super experiente, tem 3 Libertadores conquistados. Olha o Antônio Lopes falando no celular. Levantou e está olhando pro Alcir, ó. Ele está olhando exatamente em direção onde fica o banco de reservas
do Vasco da Gama, onde está o Alcir Portela, que fica com outro celular ali, só conversando e ouvindo o chefe, ouvindo o técnico Antônio Lopes, que resolveu, nessa partida, ficar o tempo todo lá em cima, não vir para o campo. E o Alcir Portela chama o jogador Luizinho aqui para conversar e pedir para os jogadores não se entusiasmarem. É hora de segurar o jogo. Além do Maurílio, camisa 11, quem também vai entrar no Grêmio é o camisa 18, Ronaldo. Ele joga sua primeira partida hoje, depois que entrar como gente grande, como maior de idade. Ele fez no último sábado 18 anos. É irmão de Assis, que atualmente joga em Portugal, já passou pelo Grêmio e pelo Vasco. E o Donizete está sentindo. O Donizete está indo embora ali no carrinho da máquina. Parece que a contusão é mais séria. E aí a saída. Agora a alteração no time do Grêmio é a entrada do Maurílio e o Ronaldo vai entrar também. O Luizinho já foi lá, conversou com o Alci. Você viu o Alci com o seu telefone ouvindo o técnico. Aí a primeira alteração é a entrada do Maurílio. Maurílio que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude e de cabelo loiro. Agora está com cabelo normal, cabelos naturais. Para a entrada do Maurílio saiu o Zé Alcine. Agora para a entrada do Ronaldo sai o Tinga. São as duas alterações do Sebastião Lazzaroni. Ele deixa o time mais ou menos igual, Casagrande. Ele deixa o time exatamente igual, né? Porque você tirou um atacante, ele tirou um atacante, colocou um outro, depois tirou um meia de habilidoso que de boa técnica e colocou outro. Olha a jogada do Pedrinho falando em habilidade, olha que lindo lance, faz o cruzamento, Vanderlei, caiu bem na bola. Só para concluir, se ele quisesse arriscar alguma coisa, ele colocaria o Zé Alcino realmente não estava bem na partida, a alteração até boa, a entrada do Maurílio, mas o Tinga e o Ronaldo juntos poderia dar uma inflamada aí, uma correria em cima do Vasco. Agora do jeito que está, continua a mesma coisa. Olha o time do Grêmio chegando com perigo, era perigoso. O Donizete já está de volta. O Donizete está ok para ficar com o Luizão. Agora quero, aliás, fazer justiça para o Luizão, que não só fez os dois gols, mas aquele drible bonito ali no fundo. Falei do Pedrinho, era mais o estilo do Pedrinho. Agora, o Luizão dá uma puxada na bola, todo mundo trombador, fica só dentro da área fazendo gol. Você viu lá? Agora vai o Donizete, saindo correndo, vai atrás. A defesa do Grêmio está bem postada agora. Falando em atrás, foi bem atrás que o Donizete deu essa bola para o Maricá. Ele recua um pouco mais ainda para o Odivan. É o time do Vasco, vencendo por 3-0, vai dando uma valorizada no jogo. Vem o Nelson. Toca para o Donizete. Toca a bola. Já se o Vasco começar a toque de bola, a torcida grita olé. A torcida está seca por uma vitória. Não nem falar muito. Vem para o grito de olé a torcida do Vasco. E aí o Donizete se empolgou e errou o passe. Roger. Donizete veio brigar, o Roger dividiu firme e ganhou. Agora está cercado por 3. Quando jogou na frente, chega o Maricá pesado, chega o Maricá forte. Maricá já estreia no jogo com o cartão amarelo. Vem o Beto. Joga no meio para o Guilherme. Guilherme erra o passe. O Felipe já está colocado para fazer o corte e emendar rapidamente com o Pedrinho. Pedrinho vem, o Luizinho. O Luizão está aqui dentro da área, quase bem próximo à área. O Donizete se mexe também. Caiu pela esquerda o Luizão, recebeu, vai invadindo a área, vem para a jogada, prepara o cruzamento, houve o desvio no Virarola, vai lá em cima do meio e pega. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Raider 98, de férias para seus pés. Você viu o torcedor do Vasco olhando tudo super atento e animadíssimo, né? Ele tá quietinho ali, mas tá alegre da vida, porque o time tá vencendo por 3-0, tá conquistando a primeira vitória na Libertadores de 98 e vai partindo para sua classificação. É o futebol brasileiro que deve classificar os dois, Grêmio e Vasco, para a sequência da Libertadores da América. Na próxima fase entra o Cruzeiro, campeão do ano passado. Aí o torcedor do Vasco atento ao jogo. O time vai tocando bola. Felipe. Vai quebrando uma série de tabus o time do Vasco. Vai conseguindo uma vitória contra o Grêmio, que não acontecia desde 1989. Vai conseguindo a primeira vitória numa Libertadores contra times brasileiros. Essa é a quinta participação da equipe em Libertadores. É o 10º jogo que o Vasco faz contra o time brasileiro e nunca tinha vencido. Hoje é que vai conseguindo a primeira.
Olha o número de faltas. Continua mais faltoso o time do Grêmio. 33-21. Grêmio que vai saindo para o jogo. Com o Fabinho. Recebe o Beto. Tentou jogada com o Guilherme, que estava mais à frente. A bola voltou para o Beto. Agora lá na direita. O cruzamento acabou explodindo na marcação. Maurílio tem pressa, fica ele próprio ali para a reposição de bola. Deu para o Beto, outra vez com o Maurílio. Enquanto o Maurílio faz a jogada, o Alcir fica gritando: vamos, vamos, vamos pro time. Não quer que o time do Vasco deixe o Grêmio trabalhar a bola assim como está fazendo, ó. Aí o Guilherme, o Maurílio acabou tocando muito forte na bola, jogou para fora, ficou só o tiro de meta. Então vai lavando a alma por enquanto o Vasco. Ganhando do Grêmio, ganhando de Brasileiro na Libertadores e chegando aos 4 pontos, vai ficar só a 2 pontos de Grêmio e Guadalajara. Os próximos jogos de Grêmio e Vasco são exatamente contra os mexicanos América e Guadalajara, sempre no Rio e em Porto Alegre. Então os brasileiros têm todas as chances de se classificarem. Se acabar assim o jogo, o grupo fica com o América 7 pontos, Guadalajara e Grêmio 6, Vasco 4. Aí o Ronaldo tocou a bola para o Maurílio, ameaçou o chute, preferiu o cruzamento, já estava no chão o Guilherme. Timidamente reclamou com o juiz que teria acontecido alguma coisa enquanto a bola viajava. E o juiz marca uma falta, mais uma contra o time do Grêmio. Falta cometida em cima do Luizão. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Itaú Bankline Internet, tão fácil, tão simples, tão rápido. E vai pintando mais uma alteração no time do Vasco, Renato Ribeiro. Vai saindo o número 17, Nelson. Para a entrada do número 26, Fabrício. A alteração feita pelo técnico Antônio Lopes. Dá uma reforçada ali na marcação no meio do campo. E o time do Grêmio vem com o Roger. Ele troca um volante por outro, mas coloca um com mais gás para tentar aí a marcação. O time do Grêmio vai tocando bola. Luiz Carlos Goiano recebe. Joga no meio. Para o Ronaldo. Tentou a tabela com o Maurílio. Maurílio erra. Chega o Jorginho. Aí a torcida, é claro, vai pegar no pé do Jorginho em todo lance que ele for. Esse é o Ramon. Maricá, o Vasco vai chegando agora ao ataque. Faz tempo que o Vasco não dá um ataque ali mais efetivo contra o gol do Danley. Também não parece com muita pressa não, o time carioca. Aí o Fabrício recebeu. Quando girou o corpo já tinha marcação, deu um belo toque na bola. Grande bola do Fabrício pro Luizão. Saiu o Danley, dividiu com ele e a sobra é do Marco Antônio. Ficou sem atacar o time do Vasco. Demorou. Agora quando foi. Passamos de 35 e 25. Vamos chegando a 35 e meio desse segundo tempo. O Vasco na frente, 3-0. É uma vitória para recuperar o fôlego mesmo na Libertadores. E para garantir contra os mexicanos aqui no Rio a classificação. Olha o Ronaldo. Grande lance do Beto. Só que a hora do passe acabou esticando demais, o Felipe dominou. O Maurílio vai atrás do Felipe. O Felipe não gosta de dar chutão, gosta de sair na habilidade. E acabou sendo puxado pelo Maurílio. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Brahma, o mais feliz dos Guaranás. Você viu aí o lance em cima do Felipe e o Carlos Germano deixa a área para bater a falta. Jogou de pé esquerdo, buscando o seu ataque, buscava o Donizete, subiu o Fabinho, a bola espirrada, caiu com o time do Vasco. Aí o Maricá. Recebe no meio o Fabrício, faz a inversão. Uma bola forte, o Luizão correu atrás, conseguiu dominar, foi para fora do campo. O esforço do Luizão recebeu os aplausos do torcedor. Aí na sequência o Pedrinho perdeu a bola, mas vem correr também para recuperar. O time do Vasco é muito determinado. O jogador perde a bola, vai atrás
para tentar corrigir o erro. Aí o Ramon vai na jogada individual, chegou nele o Roger, depois na sequência o Ramon bateu na bola e jogou para fora. Blade Runner, o caçador de androides, com Harrison Ford. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol, em Intercine. Reposição para o time do Grêmio com o Roger. Antecipação do Odivan, foi mais esperto que o Guilherme. Aí o Luizinho prendendo. Outra vez o Odivan. Toca de primeira e toca bem, jogando lá na esquerda onde está o Pedrinho. Aí um pouco mais atrás o trabalho do Fabrício, o time do Vasco vai fazendo a bola correr, ó, fazendo a bola virar de um lado para o outro e assim vai permanecendo no campo de ataque, vai segurando a bola. Agora tentou a tabela o Maricá com o Ramon e o juiz pegou a falta cometida em cima do Ramon. Ele ficou no chão, o Roger reclama. Quando partia o Ramon para tentar pegar o passe do Maricá, o juiz viu a falta. Olha aí o lance, right? No momento em que ele toca, vai se projetando o Ramon em direção à bola, é agarrado, uma falta claríssima e estava atento o Wilson de Souza Mendonça. Como atento está o Danley, só um homem na barreira, no entanto, olha a bola, Danley, que defesaça do goleiro, bota ainda o time do Vasco, e a cabeçada do Donizete vai para fora, perde no mesmo lance, duas excepcionais chances do Vasco. A defesa no puro reflexo do Danley. E depois a cabeçada consciente do Donizete, buscando o canto direito, não dava para o Danley chegar, a bola vai para fora. E o Vasco mostra realmente um grande controle do jogo, hein, Casagrande? Fica esperando o Grêmio ficou muito mais tempo com a bola, mas quando o Vasco vai... Tudo funciona bem no Vasco quando ele consegue fazer gols, quando ele consegue sair na frente. Olha o Grêmio. Mais um tiro de longe que passou para fora. Porque é uma equipe ofensiva, uma equipe que tem jogadores de criatividade, dois atacantes que se movimentam bem, dois laterais que apoiam muito bem, mas quando volta lentamente. Era o problema que estava tendo no primeiro tempo. Depois que faz os gols é difícil segurar o Vasco, porque toca muito bem a bola, consegue fazer girar, a movimentação desses quatro jogadores é importante e o adversário fica em dificuldade. Então o Vasco, quando tem esse tipo de jogo, começa a sair para o jogo, começa a fazer gols, realmente é uma equipe muito forte e consegue dominar qualquer tipo de adversário. Vai dominando a bola no meio campo aí o Luizinho. Ele passa aqui para a direita, joga a bola com o Ramon. Ramon vai prendendo. Esse vai ser o jogo do Vasco agora, cada vez mais. Prende, toca e de repente dá uma estocada perigosa como a anterior. Foram dois lances numa mesma jogada. Aí o Donizete tentou a tabela com o Luizão. Foi bem o Rivarola na marcação. Tomou a jogada, deu para o Ronaldo. Ele vem na velocidade. O passe acaba saindo para a esquerda onde estava o Guilherme. O Odivan, cheio de saúde, foi para a jogada. Ganhou do Guilherme, escapou da falta. Na hora do passe a antecipação foi boa, dessa vez do Jorginho. Aí o Guilherme, de novo o Jorginho. Se arrisca o ataque, o zagueiro, foi falta nele. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Gol, o menor custo de manutenção do país. Fica caído aí o Luizão. Ele que veio nessa jogada com o Jorginho. E parece que já pediu alteração. Ele está sentindo realmente ali a perna esquerda. O time do Grêmio não quis saber, jogou o jogo. O árbitro também não parou. Aí o jogador do Vasco chuta a bola para fora. Ô Zé Roberto White, a bola estava parada, era uma falta. Não dava para ter deixado atender o Luizão, porque agora vai atender. Era o bom senso naquele momento. Eu acho que o Wilson, em determinados momentos dos seus jogos, ele se perde nesses pequenos detalhes. Quer dizer, não havia grande complicação, 3-0, um jogo praticamente definido. Ele paralisaria, como já estava paralisado, chamaria o Carrinho, que está entrando agora, não haveria complicação. Inclusive há uma substituição que seria a substituição do Luizão, que está anunciada lá pelo placar, e ele não teria toda essa demora. Nesse momento ele para e o jogo se enrola. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser, bola no pé e Kaiser na mão.
Kleber, não dá para o Luizão, ele está saindo de campo aí na maca e vai entrar número 15, Alex. É a alteração feita pelo técnico Antônio Lopes. Quer dizer, ele bota um zagueiro ali. Agora é para garantir tudo mesmo, né, Casagrande? Ele vai recompor, vai segurar um pouco mais, não quer correr risco nenhum, de repente tomar um gol e o Grêmio ir para cima. Eu acho que as alterações para o Vasco, todas são válidas. O Vasco está dominando a partida 3-0. O que não vale é as alterações do time que tem que correr atrás. Entendeu? Aí sim, às vezes pesa um pouco um erro na alteração. Vai chegando o time do Grêmio com o Beto, vai tentando pelo menos o primeiro gol. O Maurílio cabeceou, a bola foi para fora. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Raider 98, defende-as para seus pés. Vai para a batida do tiro de meta o Carlos Germano. Ele joga a bola direto aqui para o campo de ataque buscando o Ramon. O Ramon subiu, a bola passou por ele, não pelo Jorginho. Aí o Roger tenta a arrancada. O time do Grêmio sabe também que essa história do saldo de gols pode ser importante na sequência da Libertadores. Por isso que vai correndo atrás, buscando pelo menos um gol. Vem aí o trabalho do Ronaldo, jogou no meio para o Goiano, a abertura é boa lá na direita. Maurílio faz o cruzamento, a cabeçada do Beto, que perigo! Agora também deu azar no segundo tempo, barbaridade do time do Grêmio nesse tipo de chute. Cabeçada do Beto agora, os chutes, elas passaram sempre 2 dedinhos acima do travessão. É uma equipe perigosa, está criando, está até merecendo fazer um gol. Agora, até se acertar o Vasco, a entrada de mais um zagueiro, não sei se ele vai colocar para trás ou vai ficar com 3 volantes na frente. Quer dizer, o Vasco tem que se acertar agora com essa fórmula nova que o Antônio Lopes colocou, com mais um zagueiro. Agora, depois de 3-0, é natural que o time que está perdendo vá para cima, tente fazer o gol. É uma boa equipe, o Grêmio é uma equipe forte, tem tradição na Libertadores, então está forçando e é uma equipe perigosa, pode fazer um gol a qualquer momento. Com esses 3 gols tomados, o time do Grêmio tem 3 marcados e 5 sofridos. Tá então com 2 gols negativos de saldo. Enquanto a equipe do Vasco, que entrou com 1 gol só marcado na Libertadores, agora tem 4 gols a favor, 3 gols contra, tem um saldo positivo de 1. E isso, o torcedor ir fazendo as suas contas, porque pode ser que aconteça numa hora de um desempate. Mas é muito pouco provável que os times brasileiros, Casagrande, dei alguma engrossada com os mexicanos. Quer dizer, o futebol mexicano é um futebol esperto. O Grêmio foi lá, ganhou uma e perdeu o outro. O Vasco perdeu uma e empatou o outro. De repente dá para chegar aqui, pegar os mexicanos no Rio e em Porto Alegre e garantir a classificação sem fazer muita conta. É lógico, o Vasco, tanto o Vasco como o Grêmio tem condições de vencer as duas equipes do México tranquilamente. E agora já se acertou, né? Agora o Alex vai para a líbero, a coisa já fica mais acertada, o Mauro Galvão sai para marcar, o Divan também. Eu acho que agora os problemas do Vasco vão diminuir um pouco. Agora, só para valorizar os gols, muita gente às vezes fala, pô, o atacante não pega na bola, hoje ele não está bem, como o Romário ontem, realmente não jogou bem. Mas atrás de você tem um zagueiro da qualidade do Kohler ontem, e hoje Rivarola e Jorginho, você consegue fazer 3 gols, quer dizer, é um grande mérito. Os atacantes do Vasco realmente jogaram muito bem hoje. Foram 2 do Luizão, 1 do Donizete. Daqui a pouquinho, depois do jogo, você vai ver os gols, ó. Nós já passamos de 45. E o Wilson de Souza Mendonça, José Roberto Reis? Olha, a atuação positiva, os seus acertos foram bem superiores à atenção. Foi embora para longe a bola. Vai saindo da área, o time do Grêmio ainda aperta. Aí dá uma engrossada, dá uma complicada, aí sofre a falta e fica tudo em paz. Os seus acertos foram bem superiores aos equívocos. Esse equívoco final dele, do Luizão, de não permitir que o fosse retirado de campo na hora que ele tinha a jogada paralisada. E, na minha opinião, talvez um erro mais grave foi com relação ao comportamento do Beto, que agrediu com o pontapé ao Donizete e depois ao Pedrinho numa outra jogada. Talvez a expulsão do Beto fosse necessária para que tivesse 100% de acerto. A jogada fica rolando para o time do Grêmio, a falta foi marcada. Nós já vamos passando de 46 minutos, quase 46,5. 3-0 para a equipe do Vasco.
Inclusive um reparo aqui, eu tinha a anotação, a jogada dura foi do Jorginho número 4, não do Beto número 10. O Beto número 10 fez a jogada posterior em cima do Pedrinho. E a do Jorginho foi em cima do Donizete. Que tomou o cartão amarelo. Que tomou o cartão amarelo quando deveria ter sido vermelho. Aí vem o time do Grêmio. Com o Guilherme, ele tentou o giro, o juiz já olhou para o relógio. O torcedor do Vasco está feliz da vida, satisfeito toda a vida. Afinal de contas, o time conquista uma bela vitória, uma vitória de 3-0 sobre a equipe do Grêmio. Termina o jogo, 3 para o Vasco, 2 de Luizão, 1 de Donizete, 0 para o Grêmio. Campeão brasileiro o Vasco do ano passado, ganhando do campeão da Copa do Brasil. Donizete e Luizão 2 vezes. O Vasco quebra o tabu, ganha da equipe do Grêmio, ganha de um brasileiro na Libertadores e está todo mundo feliz. Renato Ribeiro, Regis Rezin, os repórteres da Globo. Aqui com o Mauro Galvão. Bom, Mauro, essa vitória dá um pouco de tranquilidade ao Vasco. Esses 2 jogos que faltam Libertadores, a vaga pode estar próxima. A vitória é importante, mas temos ainda mais 2 jogos contra os 2 times mexicanos. Aí sim nós temos que decidir a classificação aqui. Esperamos contar de novo com o apoio da nossa torcida, que foi fundamental hoje. Aí o Mauro Galvão, Regis Rezin. Ronaldo entrou no segundo tempo, o Grêmio não conseguiu reagir. Você viu um pouco da partida do banco de reservas e depois participando dela. Por que o Grêmio foi goleado? Felicidade, ficou todo mundo feliz, é claro, do lado do Vasco da Gama, né? Que conseguiu quebrar o tabu contra o Grêmio, ganhar de um brasileiro, conseguiu se recuperar. Seria uma abertura, jogou na direita, uma bomba! Vamos ver o time do Vasco chegando, o Grêmio saiu-se mal no lance. Olha a cabeçada do Luizão! Luizão do Vasco! Recebe bem o Donizete, ele tenta limpar para bater de pé direito, golaço! Gol de Donizete do Vasco! 3-0 para o Vasco melhora, o Grêmio continua bem, os 2 brasileiros pegam agora o América do México e o Guadalajara nas suas casas, no Rio e em Porto Alegre, tem tudo para passar para a próxima fase dos 4 times. 25. Eu já sei de tudo.